Olá! 2016, como todos os anos pares, é ano de eleições no Brasil. Esta será a 9ª eleição para prefeitos e vereadores desde a redemocratização do país, 30 anos atrás. No dia 2 de outubro, quase 150 milhões de eleitores poderão escolher quem vai administrar cada uma das 5.570 cidades brasileiras. Ainda que todo pleito tenha algumas novidades, teremos uma série de novas regras eleitorais que, neste ano, estarão em vigor pela primeira vez. Algumas foram aprovadas em 2013, mas as mais importantes entraram em vigor no finalzinho de setembro de 2015. Neste ponto de vista, vamos nos aprofundar nos possíveis efeitos que essa nova legislação poderá ter. Será que as campanhas ficarão mais baratas ou ao menos mais fáceis de fiscalizar? É sobre esses temas que a gente recebe agora o promotor Clever Vasconcelos, que é professor da Faculdade Damásio e autor de livros de Direito Constitucional e Eleitoral. Olá, professor. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui com você na TV Câmara, em Brasília. É uma satisfação poder esclarecer o seu telespectador, o eleitor do modo geral e, por que não, orientar também os candidatos, os possíveis candidatos nas próximas eleições. Uma série de mudanças nas regras eleitorais agora, né, promotor? Essas mudanças, elas são para valer ou elas ainda podem ser mudadas, modificadas? Não, para a eleição municipal de 2016 serão essas regras. Por quê? Porque elas foram aprovadas dentro daquele um ano antes da eleição. Portanto, foram aprovadas às vésperas do dia 2 de outubro do ano de 2015. Portanto, estão em vigor para 2016. Eventual alteração da legislação neste mês em vigor só será aplicado para a próxima eleição em 2018. Então, as regras valem. Então, muita gente, promotor, está em dúvida porque, além desse projeto de lei que virou lei, existe uma proposta de emenda à Constituição, né, que ainda está em discussão, está no Senado. Mesmo que ela venha a ser aprovada, ela já não vale mais para esse pleito agora. A grande discussão nesse ponto é sobre o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como inconstitucional. Ou seja, para as eleições municipais de 2016, a única fonte de arrecadação de campanha é o financiamento por pessoa física, até o montante de 10% do arrecadado do ano anterior pela pessoa física. Agora, se eventual emenda constitucional aprovar o financiamento por pessoa jurídica, ela não vai poder ser aplicada no ano de 2016, porque não respeitou o princípio da anualidade eleitoral do artigo 16 da Constituição. Então, explicando, promotor, para o pessoal de casa, uma pessoa, por exemplo, que tem um salário de R$3.000, né? Ela teve 36 mil ao final do ano, com mais o 10%, 39 mil, ela pode até doar R$3.900 para a campanha eleitoral? Exato. Esse cálculo vai ser verificado a partir do que ela declarou no imposto de renda do ano anterior. Se ela fizer uma doação superior a 10%, o Ministério Público Eleitoral vai acioná-la judicialmente e no sentido de pagar uma multa pelo valor excedente da doação de 10%. E esse valor excedente pode ser calculado, a multa pode ser graduada de forma diferente, conforme a intensidade do dolo, a intensidade da intenção do indivíduo em lesar a lei eleitoral. Promotor, se eu não me engano, essa vai ser a primeira eleição, talvez, da história do Brasil em que nenhuma empresa vai poder doar nada, né? Isso parece verossímil? O senhor acha que, assim, claro que não dá para ter uma certeza, né? Mas... Eu fico muito preocupado, Juliano, sabe por quê? Eu fico muito preocupado porque existem doações que não são tão ortodoxas assim. Eu digo não ortodoxas porque não respeitam a legislação eleitoral. Então, a minha preocupação é que essas doações informais surjam e possa, de uma certa forma, contaminar o processo eleitoral. A grande questão aqui é aceitar ou não a doação por pessoa jurídica na campanha eleitoral, né? Nós temos a questão do fundo partidário, que também foi discutida, mas o fundo partidário não foi criado especificamente para financiamento de campanha, mas para sustento do próprio partido. Então nós teremos uma campanha eleitoral mais barata, menos custosa, para o eleitor e para o cidadão. Isso é bom, ou seja, o político vai ter que se apresentar sem artifícios
que não sejam da sua própria intimidade, a palavra, o corpo a corpo. Então, dentro desse ponto de vista, essa lei eleitoral é boa. Mas essa lei eleitoral também há uma série de mudanças, né? Por exemplo, quanto ao prazo de filiação partidária, né? Isso. Ele vai cair pela metade. Né? Nós tivemos vários pontos aí. Um deles é justamente a exigência de condição de elegibilidade à filiação partidária. Só que agora não é mais um ano, são 6 meses anteriores à eleição. Ou seja, tudo vai ficar para a última hora. Então, o troca-troca de partidos, o registro da candidatura vai poder ser realizado 6 meses antes da eleição, até 6 meses antes da eleição. Ou seja, as candidaturas poderão ser oferecidas mais perto da eleição. Pelo meu cálculo aqui seria, no caso da eleição de 2016, 2 de abril. 2 de abril. Até o dia 2 de abril, todos devem estar filiados aos respectivos partidos para concorrerem às eleições de 2 de outubro. Agora, tem uma questão também que eu quero enfatizar aqui, é a questão da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral diminuiu 30 dias, ou seja, nós não temos financiamento de pessoa jurídica, mas também temos pouca aparição dos candidatos. Nós reduzimos a propaganda eleitoral no rádio, na TV, em 30 dias. Isso não é muito diferente, se não me engano eu já li que no Reino Unido também o prazo de propaganda eleitoral é muito pequeno, mas uma das consequências disso é que tende a favorecer, pelo menos segundo os cientistas políticos, a reeleição, porque quanto menos oportunidade você tem de conhecer as alternativas, mais você acaba ficando com o que você conhece. É mais ou menos por aí, promotor? De uma certa forma, Juliana, a questão é a seguinte: o deputado, o senador que está no mandato, exercendo o seu mandato, ele tem visibilidade. Os meios de comunicação mostram ele quase todos os dias, né? Agora, aquele sujeito que não tem mandato, ele não tem como aparecer. Então, de uma certa forma, o princípio da igualdade, da paridade de armas, fica um pouco prejudicado, porque aquele que não tem visibilidade, ele vai ter um prazo curto para mostrar para o eleitor a sua plataforma de campanha. Então, de uma certa forma, esse ponto da lei foi prejudicial. E aí o grande serviço que a TV Câmara pode, talvez, prestar para o eleitor. Trazer algum tipo de mecanismo, mas não só a TV Câmara, as TVs Assembleias, as TVs das câmaras municipais, elas poderiam trazer esses candidatos que não têm mandato para a sua visibilidade, para que o eleitor possa conhecê-lo. Mas isso demanda um fator interno muito grande, que é a rediscussão do próprio papel desses meios de comunicação. Aqui a TV Câmara, as TVs Assembleias e as TVs das câmaras municipais. Esperemos que a gente possa aproveitar essa ideia, promotor. Agora, outra mudança é a chamada janela eleitoral, né? Explica pra gente no que consiste, promotor. A janela eleitoral, que foi criada agora dia 29 de setembro de 2015, nessa nova mudança eleitoral, ela propicia que aquele que foi eleito por um partido político possa trocar de partido político para concorrer à próxima eleição. Nós temos a regra da fidelidade partidária, ou seja, aquele detentor de mandato de eleição proporcional, portanto, para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, para a Câmara Legislativa do DF e para as câmaras municipais, eles devem possuir uma fidelidade ao seu partido, ou seja, não trocar de partido pelo qual ele foi eleito. Mas agora é diferente. Agora a lei eleitoral propiciou que nos 30 dias antecedentes ao fim do prazo para filiação partidária, ou seja, no 7º mês anterior à eleição, nesse período do 7º mês, esses 30 dias, os detentores de mandato proporcional poderão trocar de mandato e não poderão trocar, de partido e não perderão mandato. Ou seja, em 30 dias se abre a janela. Pode ter o troca-troca de partido, passou os 30 dias, fechou, não pode mais. E agora em março, então, isso vai valer, mas só para vereadores, né? No caso, como nós temos eleição agora em 2016, essa janela eleitoral só vai valer para quem disputar a Câmara Municipal, as câmaras municipais. Mas para 2018, a lei já está em vigor e o deputado federal, o deputado estadual, o deputado distrital, enfim, os candidatos à eleição proporcional
devem estar preparados para isso. Então, pode acontecer de um partido, num belo dia, no dia 1º de março de 2018, ter 50 deputados e ao final do mês não ter mais nenhum. Isso que não é bom para a democracia, porque isso vai enfraquecer os partidos. De uma certa forma, a legislação eleitoral permitiu o enfraquecimento do partido político às vésperas da eleição. Isso não foi um bom ponto. Eu confesso que não gostei dessa mudança, mas, enfim, foi a vontade do parlamentar, né? Isso. Isso enfraquece porque, por exemplo, o eleitor foi às urnas, né? Ele votou naquela legenda, os deputados, em geral, não têm voto para se eleger, eles precisam do voto do partido ou da coligação, e isso não vai ser respeitado até o final da legislatura, é mais ou menos por aí. É aquela situação, você tem a sua namorada, o seu namorado, e durante o relacionamento abre-se uma janela e você pode traí-lo, nesse prazo de 30 dias. Quer dizer, até que ponto isso não vai ferir uma regra de confiabilidade com o eleitor? Permitir que se possa trair o eleitor. Então, existe um prazo temporário aí de 30 dias permitindo a traição. Do ponto de vista moral e ético, inaceitável, quanto mais na política. Este é o ponto de vista que hoje recebe o promotor Cléver Vasconcelos, que é professor e autor de livros de direito constitucional e eleitoral. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com um ponto de vista que hoje recebe o promotor Cléver Vasconcelos, que é professor da Faculdade Damásio e autor de livros de direito constitucional e eleitoral. Olá, professor. Vamos continuar agora com o segundo bloco. Vamos lá. Professor e promotor, né? A gente está falando sobre as novidades da legislação eleitoral e como elas podem impactar nesse pleito de 2016. Uma mudança também é a questão da distribuição das vagas, é a questão do quociente eleitoral. Isso é uma coisa difícil do eleitor entender, mas vamos tentar explicar quais são as novidades. Na eleição proporcional, nós elegemos, a palavra já é autoexplicativa, elegemos proporcionalmente uma parcela de deputados federais por partido. Então, cada partido vai conseguir a sua quantidade de vaga. O partido A consegue 10 vagas, o partido B 20 vagas, o partido C 30 vagas, conforme o número de votos que ele ganha na eleição. É o quociente eleitoral. É o resultante da divisão do número de votos válidos numa eleição pelo número de votos obtidos pelo partido. Esse é o quociente eleitoral. Agora, a grande questão aí é a seguinte, nessa nova eleição proporcional de 2016, 10% das vagas, eu vou repetir, 10% das vagas são destinadas aos mais votados. Então o que acontece? Aquele camaradinha que se candidata e o partido dele não consegue fazer o quociente eleitoral, né? Que é o número de votos válidos, desculpa, eu falei equivocadamente, número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa, perdoe-me. Então, se o partido não consegue fazer esse quociente eleitoral, o partido não elege um parlamentar. Sim. Mas eu fui o mais votado do meu partido. Tive um número enorme de votos. E eu não vou poder ser eleito? Agora vai. Se você estiver dentro dos 10% mais votados na circunscrição do município, você consegue a sua vaga. Ou seja, aqueles partidos que têm candidatos bons, com bastante número de votos, mas não conseguiram fazer o quociente eleitoral, vão ter os seus parlamentares garantidos nas suas vagas. Então, essas vagas vão ser retiradas do bolo que vai ser calculada a proporção. É isso, na verdade. Quantas vagas tem? 100? Ótimo. 10 dessas 100 vagas serão destinadas aos mais votados. Quem são? Pega a lista. Esses 10 estão eleitos. Agora vamos pegar as 90 vagas restantes. Aí nós vamos dividir por partidos. Então, essa é a grande novidade. Nós fragmentamos a eleição proporcional. Ou seja, a eleição proporcional hoje, desculpe a frase, mas é 10% majoritária. Como se... Italiano... Proporcional, mas não tropo, né? É verdade, é vero.
Havia uma discussão, promotor, se haveria também um número mínimo de votos necessário para se eleger. Para evitar um efeito Enéas ou Tiririca, isso está em vigor ou não? Não existe essa regra. Tá. Se a pessoa conseguir o número mínimo de votos, mas conseguir entrar no quociente eleitoral partidário, ele está eleito. 0 voto pode ser o bastante, se você... Ele precisa ter um voto pelo menos, o dele, né? Espera-se. Outra coisa, tem umas alterações também quanto à forma de propaganda eleitoral, ou continua tendo o horário eleitoral, aquele que muita gente não gosta, e as propagandas ao longo da programação? E isso não muda nada, né? O que muda, nós tínhamos 45 dias até a antevéspera da eleição como tempo de propaganda no rádio e na TV. Uhum. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, com a aprovação dessa lei, de setembro de 2015, propiciou a redução em 30 dias. Então, hoje nós temos 30 dias a menos de propaganda eleitoral. É menos gasto para o candidato, menos dispendioso. Nós não teremos financiamento nessa eleição municipal de pessoa jurídica, portanto, vai ser uma eleição mais barata, sob todos os pontos de vista. Agora, de uma certa forma, isso é prejudicial. Por quê? Porque é menos contato, como nós havíamos conversado no bloco anterior, é menos contato do eleitor com o seu candidato. E isso, eu até solicito às TVs legislativas que tragam meios alternativos para utilizar o seu espaço com eventuais candidatos nos seus estados. Na TV Câmara nem tanto, porque ela tem um âmbito nacional, mas as TVs assembleias, as TVs das câmaras de vereadores, isso é importante, aproximar os meios de comunicação do eleitor. Porque, olha só, promotor, na eleição majoritária, tudo bem, o horário eleitoral funciona, né? Porque cada candidato tem um tempo mínimo, assim. Mas a gente vê que na proporcional, na prática, seja para deputado federal, estadual ou vereador, os candidatos, às vezes, têm uma inserção ao longo do período todo. Você lembra da Lei Falcão, que vigorava na época em que o Brasil não tinha democratização, onde só aparecia a foto do candidato e o número dele? Acaba sendo muito parecido. Ele não podia nem falar, era só a foto. De uma certa forma, ele conhecia o candidato pela imagem. Hoje não. Hoje, com a democratização, é possível a conversa, como nós estamos tendo aqui na TV Câmara. Mas a grande verdade é que nós temos muitos candidatos numa eleição proporcional e poucos numa majoritária. Então, o espaço para a eleição majoritária é o suficiente. Agora, para a eleição proporcional, é como se fosse a pessoa entrar num coletivo, num ônibus, com 40 lugares, mas são 100 pessoas entrando num coletivo de 40 lugares. Eu quero dar meu recado também. Eu sou candidato. Eu quero mostrar minha plataforma de governo. Por favor, dê um espaço para mim. E o papel da imprensa é fundamental para isso. Da televisão, do rádio e principalmente do corpo a corpo, já que vai ser uma eleição barata. A quantidade de candidatos que cada partido ou coligação pode lançar, alguma mudança quanto a isso? Nós temos aí um número de 150% até 200%, dependendo da população, dependendo da situação da candidatura. Então, essa proporção está mais ou menos preservada da legislação anterior. Então, nós podemos ter 1,5 ou 2 vezes o número de candidatos em relação às vagas existentes, dependendo da circunscrição eleitoral. Essa proporção a lei garantiu. Ou seja, não temos injustiça em relação a isso. E ainda mantemos a ideia da proporção de 30% por sexo. 30% para mulher, ou 70% para mulher, 30% para homem ou 70% para homem. Ou seja, um número mínimo de 30% de candidaturas por sexo. Interessante. Ainda que nunca tenha havido o caso de 70% serem mulheres. Isso, né? Mas o interessante é que nós temos vagas por sexo na candidatura, mas nós não temos vagas por sexo para propaganda eleitoral. Quer dizer, nós temos muitas mulheres se candidatando, mas nós não temos espaço reservado à propaganda eleitoral para as mulheres. Nem quanto à parcela do financiamento, tão pouco, né? Isso a legislação eleitoral não tocou. E isso eu lamento. Lamento muito que a legislação eleitoral não tenha contemplado as mulheres do ponto de vista do espaço da propaganda eleitoral. Porque o grande eleitor nacional é a mulher.
Inclusive, promotor, o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral, lançou ano passado uma campanha contra as chamadas candidatas laranja, né? Que eram candidatas simbólicas, né? Que eram só no papel para que o partido cumprisse com a cota, mas que não tinham a menor chance. E aparentemente isso continua da mesma forma, não? Porque nós estamos alijando o espaço da mulher de uma certa forma na mídia. A mulher precisa aparecer mais. Então nós precisamos dar espaço para as mulheres divulgarem as suas propostas, incentivarmos as donas de casas, as mulheres que trabalham, a participar do processo eleitoral. Nós temos uma crise de confiança, né, no que diz respeito aos políticos do modo geral. E é importante que nós mostremos para a sociedade que a boa política é necessária, é bom para o país. A população não pode ficar alijada, separada do aspecto político. E principalmente a mulher, o adolescente, porque o adolescente é eleitor também facultativo de 16 até 18 anos, e por que não os maiores de 70 anos, que também são facultativos, mas também participam do processo eleitoral, é importante trazê-los ao debate. Ainda um pouco nesse ponto, né, promotor? Na sua opinião, o Brasil é um país machista, não só no campo eleitoral? Por que nós somos o país da América Latina com menor proporção de mulheres na política? A mulher tem um papel essencial na sociedade, porque ela é geradora. Ela que dá oportunidade ao nascimento. Ela é criadora. Não é por acaso que a mãe natureza é do sexo feminino. Não é o pai natureza, é a mãe natureza. Então, essa ideia da participação feminina no processo eleitoral está um pouco acanhada. A democracia do Brasil é uma democracia nova, comparado com outros países. O que nós precisamos é incentivar o papel da mulher na política. Trazer a mulher para a política. Mas a mulher, na sua concepção ampla, né? Não é aquela mulher escudada através de um homem, protegida pelo homem, mas uma mulher independente, uma mulher que quer mostrar sua política. Isso é fundamental para a democratização plena e não relativa do país. Porque relativa é sem a mulher, mas plena com a mulher. Aproveitando, promotor, qual a avaliação que o senhor faz hoje da democracia brasileira, como especialista, inclusive, em legislação constitucional e eleitoral? Está sofrendo solavancos, a gente está indo bem, as instituições resistem muito, então, com a avaliação que o senhor faz, de modo geral? A gente precisa aprender o seguinte: todo mundo quer mudar a Constituição. Vamos mudar a Constituição, vamos mudar a lei, porque isso vai mudar o país. Nada disso muda o país. Não é mudando a Constituição, mudando a lei, que nós vamos mudar o país. Ao longo da história brasileira, nós já tivemos 7 constituições. Tem países que têm uma. Estados Unidos, né? Estados Unidos, em 1700 e pouco, uma só Constituição. Agora, é importante que nós tenhamos a ideia que o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado é o ser humano. É a consciência humana. Então, não adianta você querer mudar o país mudando a lei, mudando o partido, se as pessoas, independentemente de mudança de partido A ou B, serão as mesmas. Nós precisamos ampliar a consciência do ser humano, elevar o grau do aspecto moral, individual e ético, coletivo da sociedade, para propiciar que a Câmara dos Deputados, aqui, esse lugar sagrado, o Senado Federal, aqui do lado da Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, junto com o Supremo Tribunal Federal, nós tenhamos uma participação efetiva nos negócios públicos do Estado, com legalidade, com eficiência, com moralidade. Portanto, não é mudando a lei, não é mudando as instituições, é mudando o ser humano. E essa mudança é gradual. O aspecto histórico e evolutivo do ser humano mostra que a democracia evolui com o passar dos tempos. E nós, na América do Sul, estamos ainda engatinhando no aspecto democrático. Vide os países que estão à nossa volta. Os problemas que existem na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, enfim, no Chile. E o Brasil? O Brasil faz parte desse contexto. Então, nós precisamos ampliar a consciência do ser humano. Porque ampliando a consciência, nós melhoramos o aspecto democrático interno do nosso país. Tá ótimo. Promotor, infelizmente, o nosso tempo já acabou.
Mas, mais uma vez, obrigado, promotor Cleber Vasconcelos, pela sua presença no Ponto de Vista. Eu agradeço, Juliana, agradeço aqui toda a equipe da TV Câmara, essa excepcional equipe. Vocês realizam um trabalho excelente. Quero parabenizar aqui os 513 deputados federais. É uma honra estar aqui presente à TV Câmara e me coloco à disposição para discutir os assuntos eleitorais na sua essência e a sua funcionalidade, a sua praticidade. Muito obrigado. Não, com certeza, mas perto do pleito a gente volta a abordar a questão. Eu sou Juliano Pires e este é o Ponto de Vista, um programa da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigado pela audiência e até a próxima.